Quando a gente fala em cultura, quem são as pessoas com deficiência que vêm à sua cabeça? Bora aumentar esse repertório com a gente? Esse é o Papo Def. Olá, sejam bem-vindos de volta para mais um Papo Def, tudo bom? Eu sou Isadora Ifanger, narradora, entrevistadora desse podcast. Eu espero que vocês já me conheçam, porque a gente já tá aqui no 11º episódio. Mas enfim, a gente tá fazendo parte do projeto do 4º Congresso da Diversidade e Acessibilidade Cultural, contemplado pelo programa... Contemplado pelo Programa Nacional Aldir Blanc, a PNAB, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. E hoje a gente está chegando com mais um convidado que tem uma presença muito importante também aqui na cena cultural da cidade, tanto na cena cultural quanto no movimento social. Mas antes, de vocês conhecerem ele, eu vou descrever aqui, como sempre, o espaço que a gente está. Eu sou uma mulher branca com deficiência física, sou uma pessoa autista, eu tenho uma diferença de comprimento entre uma perna e outra, bem resumidamente. Tenho 27 anos, estou com o cabelo longo, agora preto e roxo, com algumas mechas. E estou usando um óculos de grau e um vestido preto longo. E unhas pretas bem longas também, em formato de garra. Porque se vocês escutarem esse ASMR sou eu. E aqui na minha frente, a gente tá com o Jeff Rodrigues, que é o nosso convidado de hoje. A gente tá sentado aqui numa cozinha de um amigo nosso também, que cedeu esse espaço pra gente, em volta do nosso cafezinho, com as pessoas que fazem parte também dessa nossa programação, com Paula, com a Fer, fazendo aqui os registros em foto também. E com um spoiler com o Raul, que vocês vão conhecer no próximo episódio, mas depois eu deixo pra falar um pouquinho mais sobre ele. E aqui, então, Jeff, muito obrigada por você aceitar esse convite para conversar com a gente. E eu vou deixar para que você mesmo se autodescreva e também se identifique, diga pra gente quem é o Jeff e o que o Jeff faz hoje de tudo na vida, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, salve pessoal. Então, como a Isadora trouxe, eu sou o Jeff, sou um homem pardo de pele clara, tenho cabelo preto amarrado em um coque. Tô usando uma camisa azul, uma bermuda e chinelo. E também tô sentado aqui na frente da Isadora, nessa mesa. E a gente tá com LED verde que vocês vão poder ver aí nas artes de divulgação e nas descrições de imagens também. Tenho 28 anos, sou do sertão do Pernambuco, nasci lá. Mas vim pra cá pro Parque Osiel, onde a gente tá gravando há 28 anos. Então tô aqui desde o começo da ocupação. Então, eu me considero mais Osiel do que realmente a cidade que eu nasci. Mas é isso, assim. Venho atuando fortemente na questão da comunicação e também da acessibilidade. Sou um jovem deficiente visual. Tem 7 anos que eu dormi e acordei cego por conta de uma doença autoimune que eu não sabia que eu tinha. E desde então, eu venho aí tentando contribuir nessa comunicação mais acessível. Além de ser um dos fundadores da Osipa Criativa, que é uma organização da sociedade civil que tem a sua sede aqui no Parque Osiel. Muito massa. E já queria puxar para a gente conversar um pouquinho sobre a Osipa, que, enfim, nós aqui a gente já conhece um pouquinho, mas que é um projeto incrível, que eu sei que tem muita coisa que está acontecendo, que vai acontecer. Então, queria que você contasse para a gente um pouco de como surgiu a Osipa, a ideia da Osipa, e como tem se movimentado também, para onde que vão os próximos projetos que vocês estão, enfim, projetando mesmo, idealizando enquanto esse espaço. Então, a Osipa tem até relação com o Raul, que está aqui, que vocês vão conhecer aí no próximo episódio. A gente é uma organização da sociedade civil que tem como missão colaborar com a Revolução Periférica por meio da educação, cultura e desenvolvimento territorial e visando ser referência em economia criativa. Então, tudo isso, até a gente chegar em todo esse formato, a gente se encontrou em 2019 num projeto de comunicação que aconteceu aqui no Osiel. Raul era um desses alunos, Peck também, que cedeu a casa pra gente gravar aqui hoje, era um desses alunos, e eu também estava lá como um desses alunos. Então, eram 12 jovens de periferias de Campinas que se juntaram para ter aula de escrita, vídeo, fotografia, áudio. E no final desse projeto a gente decidiu que a gente queria criar alguma coisa depois. Então a gente criou uma produtora cultural. Essa produtora cultural ela rodou aí um tempo ainda, de 2019 até 2021.
Em 2021, a gente participa de um programa de aceleração, onde a gente ia entender como que a gente ganhava grana, de fato, com a produtora, porque inicialmente a gente estava muito por amor e fazendo alguns projetos, algumas coisas, mas muito de forma intuitiva. Então, a gente participa dessa aceleração. Nessa aceleração, a gente entende que o que a gente queria seguir, né, a parte da produtora, o que a gente queria seguir não era a produção exclusiva, né, a produção cultural, a produção de evento, essa parte mais burocrática do rolê, mas a gente queria, de alguma forma, poder trazer atividades de educação, de cultura, de desenvolvimento territorial. Então, 6 pessoas da produtora se desligam e fazem a criação da Uzipa Criativa. Então, a Uzipa Criativa ela surge em setembro de 2021, ainda como um coletivo, mas já com a intenção de entender como que a gente formalizava aquilo. E eu e outros 5 jovens viemos nesse corre aí. Então, formalizamos a Uzipa Criativa no final de 2022. Depois abrimos CNPJ, fizemos todo o nosso corre acontecer. E nesses 4 anos já foram mais de 10 mil pessoas impactadas com as ações que a gente promove nesses 3 eixos. E meio que a gente entendeu que o que a gente quer fazer é isso mesmo de fato. Então, nesses 4 anos, a gente, além das atividades, a gente ocupa um espaço que estava abandonado aqui dentro do Parque Osiel e transforma esse espaço na nossa sede. Então, a gente levantou uma grana para transformar um cômodozinho e um banheiro que só tinha as paredes, não tinha nem telhado, nem água, nem esgoto, nem luz, nem nada. A gente transforma ele na nossa sede e consegue recurso para ampliar para 400 metros quadrados. Então, hoje o espaço vai contar com... Spoiler, muito né? Chique. Spoiler. Inauguração no primeiro semestre do ano que vem. Então, Uau, que tudo! Já tá aí, já. Tá assinando o contrato agora para finalizar a parte de acabamento. Então, o prédio já tá pronto, já tá de pé, a parte bruta já tá feita, telhado e tudo mais. Mas são 400 metros quadrados, 2 andares, onde a gente vai ter um estúdio de podcast comunitário, a gente vai ter salas de aula e de reunião, a gente vai ter um espaço de cowork, de trabalho, a gente vai ter um salão multiuso, uma cozinha comunitária e também um ateliê de moda circular que a gente vai ter. Então vai ser um mega espaço aí, aberto à comunidade, gratuito e para fomentar realmente toda essa criatividade, todo esse rolê que a gente vem desenvolvendo hoje em outros espaços, como escolas, creches, quadras, campos e ruas, casas, garagens, cozinhas de amigos. A gente vai ter um espaço para desenvolver tudo isso no primeiro semestre do ano que vem. É muito... Enfim, né? A gente fica muito feliz também com a notícia, assim, e pensar que já é um movimento gigantesco a Uzipa, só pelo movimento de vocês, assim, e dessas... como vocês tomam, né, pra vocês esses projetos e estão lutando mesmo para que eles existam, e quantos mais outros projetos não vão existir também a partir desse espaço, né, da ação das pessoas, e com isso eu já puxo um pouco, né, para falar também, né, do seu movimento, para que você fale pra gente um pouco do seu movimento também com a liderança da juventude aqui na cidade e na periferia também, né, inclusive com o seu posicionamento junto com o movimento da COP30, né, só para contextualizar as pessoas que podem estar ouvindo esse podcast em qualquer momento, né, a gente está gravando ele agora em novembro de 2025, e a COP, né, que é a Conferência Nacional, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, ela tá rolando, né? Acabou de acontecer, na verdade. E, enfim, né? E todo esse movimento tem um super impacto no que você trabalha também, no seu próprio movimento, né? Tanto como ativista, quanto no movimento da cultura. E eu queria, né, que você falasse um pouquinho, compartilhasse essas perspectivas, né? Dentro desses recortes de como isso tem acontecido e qual tem sido também a sua presença nesses movimentos. A Uzipa ela tem essa visão mesmo de ser essa referência em economia criativa, né? Então, a economia criativa é basicamente eu usar a minha criatividade para gerar grana. Então, o tempo inteiro a gente vem trazendo para esse olhar econômico. Então, como que a gente consegue fazer com que um jovem que está lá na periferia do Parque Osiel, que tem um sonho em ser rapper e tal, como que a gente consegue apoiar ele para que isso seja uma realidade, que isso seja um trabalho, que seja reconhecido como um trabalho, que ele receba de uma forma digna por isso, mas a gente entendeu que esse é um debate que dentro das periferias ainda está muito engatinhando.
Então a gente entendeu que a gente precisava falar sobre novas economias. Então a gente precisava trazer primeiro o debate, o letramento sobre novas economias. Então o que são essas novas economias, o porquê que é tão importante a gente saber delas e estar inseridas nelas, né? Então a economia criativa é uma potência, assim, que já é atualmente, mas vai se tornar ainda mais com o avanço, né, da tecnologia, das máquinas e tudo mais. A criatividade é o único recurso que a gente tem que é infinito. Então, pode acabar o petróleo, pode acabar o minério, pode acabar qualquer coisa, mas a nossa criatividade, ela não vai acabar. Então, é o único bem que a gente tem que é infinito. Então, a gente precisa entender todo esse potencial e transformar isso em grana e trazer essa grana para dentro da periferia. Mas aí, nesse movimento, a gente entendeu, a gente precisa explicar, então, o que são essas novas economias para além da economia criativa. Então, economia verde, economia circular, economia jovem. Então, como que todas essas outras economias, que já são presentes desde sempre, mas que foram criados os nomes dentro das universidades, do empresarial e tal, como que a gente traz isso numa linguagem descomplicada? Então, nesse movimento, além de puxar, né, todo esse movimento da economia criativa na cidade, a gente traz também essa questão da economia jovem. Então, hoje, a USIPA tem uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Juventude, justamente para a gente, nesses 2 anos aí, a nossa intenção era iniciar a criação do Plano Municipal de Juventude, algo que a gente conseguiu. A USIPA preside, né, a comissão da criação do Plano Municipal de Juventude e a gente está aí nas escutas, né, iniciais para a finalização da primeira minuta do plano. Então, é um movimento que a gente entende que é super importante, ao mesmo tempo que veio aí também todo esse debate sobre a COP. A gente tem um projeto, né, que a gente apoia dentro da USIPA, é co-realizador, que é a Juventude para o Desenvolvimento Sustentável, que desde 2022 a gente realiza conferências anuais para juntar a juventude em torno dessa agenda das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por conta desse trabalho que a gente vem desenvolvendo lá com a galera da JDS e junto com a USIPA, a gente se candidatou para ser co-host da COI. A COI é a conferência que antecede a COP, então aconteceu uma semana antes da COP ali, lá em Belém. E a gente se inscreveu e a IONGO, que é o braço de juventude da ONU, convidou a USIPA Criativa, a JDS, Global Shaper, Perifa Connection, para serem co-realizadores dessa conferência. Então a gente trabalhou junto com a ONU durante esse ano inteiro, junto com a IONGO, para elaborar essa conferência que recebeu mais de 700 jovens do mundo inteiro para criarem uma carta. Então a gente criou uma carta que foi apresentada na COP para o Gutierrez e para toda a banca lá da COP, para que a voz da juventude fosse escutada também nesse debate de emergências climáticas. Então, é meio que isso, assim, um grande resumo sobre o porquê que a gente está metido também em tudo isso, porque a gente sabe que a grande comunidade que vai ser afetada e já está sendo afetada pelas mudanças climáticas são a galera que estão na periferia. Sim. Então, para a gente é mega importante também trazer esse debate e trazer essas novas economias cada vez mais de um jeito simplificado para a galera. Enfim, gente, acho que vocês sentiram o peso, né, de quem a gente está conversando aqui hoje também. Porque é isso, né, é um movimento que começa nesse espaço aqui em Campinas, mas que tem já também uma visibilidade nacional a partir desses contatos que vocês estão fazendo e também com a liderança do Jeff, né, de frente. E, enfim, né, para continuar, né, a gente já passou aqui 2 tópicos que vocês perceberam que o Jeff né, tem uma super atenção, mas você também tem feito, né, trabalhos relacionados à acessibilidade, consultoria de acessibilidade para outros projetos, para além dos seus próprios, né? E aí, queria que você falasse um pouquinho né, de quais linhas que você trabalha dentro dessa perspectiva da acessibilidade, como tem sido também essas demandas, né, que tem chego, assim. Assim como a USIPA, né, eu acho que a minha história também deu uma entrelaçada em tudo isso. Então, eu sou formado em comunicação social, com especialização em roteiro, e eu, antes de perder a visão, eu já atuava na área da comunicação. Então, já vinha trabalhando mais para grandes corporações, mercado corporativo e tudo mais, que era algo que, na minha mentalidade, vou terminar a faculdade, vou trabalhar nessas multinacionais, conseguir uma grana, voltar para o meu território e, assim, conseguir fazer com que a comunicação transforme ali positivamente o território e tudo mais. Só que aí veio a perca da visão e eu entendi que era o momento de eu pegar o voluntariado que eu fazia, que eu já faço desde meus 15 anos de idade, então pegar esse voluntariado e transformar em um trabalho, em algo principal assim na minha atuação.
Então, nesse mesmo período, né, em 2018, eu perco a visão, né, entendo todo esse processo, termino todos os meus contratos que eu tinha com as multinacionais, todo esse rolê. E em 2019 encontro essa galera lá nesse curso, me conecto de novo com a comunicação de um outro lugar, uma comunicação mais voltada do território para o território, feito pelo território, e começa uma outra jornada. Então essa outra jornada culmina na Uzipa, e a Uzipa sempre teve essa veia forte de comunicação. Então mesmo a gente não sendo mais a produtora, todo ano a gente fazia um monte de projetos de comunicação. Então a galera continuava procurando a gente para fazer projetos de comunicação. Então foi ano passado, em 2024, que a gente decide criar a Uzipa Comunica. Então a gente cria uma agência de comunicação voltada para comunicação de causa, para projetos socioculturais, ambientais, de impacto, e a gente começa de fato a falar para a galera, estamos aceitando projeto aqui também para fazer. Então passa a ser algo orgânico, né? Então lá em 2024 a gente fechou 12 projetos sem nem anunciar que a gente estava fazendo comunicação para outros projetos. Aí a gente entendeu que super funcionou, e aí em 2025 a gente abre esse novo CNPJ e começa a atuar de fato como agência de comunicação, e hoje o que toma boa parte do meu tempo, é a agência de comunicação e estruturar isso, e como que a gente consegue conectar jovens periféricos, negros, LGBT com deficiência a projetos reais que realmente tenham grana, né? Então não é que o nosso trabalho é um trabalho de R$100 para fazer uma arte, não. A gente cobra o que é justo, o que o mercado cobra, e a gente tenta educar o mercado para isso. Então, eu venho sendo consultor em acessibilidade, principalmente na parte de audiodescrição, descrição de imagem, que é algo que foi a minha tese, né, na especialização de roteiro, como que eu consigo integrar a audiodescrição ao roteiro, então para que seja uma coisa fluida e não pareça algo mecanizado. Então eu faço essa consultoria em audiodescrição nesse sentido, mas hoje a gente atua com acessibilidade comunicacional como um todo dentro da Uzipa Comunica. Muito massa. Te ouvindo assim falar, eu, colocando um pouquinho de mim agora aqui também, né? Assim, eu acabei de voltar de um evento gigantesco, assim, de pós-graduação em São Paulo, tanto das pós-graduações profissionais de cultura e de economia criativa, de um polo do Itaú Cultural. E eu estava, né, com amigos que são do Brasil inteiro, então com a galera de Belém, com a galera da Bahia, com a galera de Goiás, com a galera do Sul, num geral, assim, e Sudeste também. E eu tava conversando com uma amiga que tem um projeto que pra mim, acho muito semelhante, que se relaciona com a Uzipa também, nesse lugar de que é um instituto no sertão da Bahia, na cidade de Paripiranga, que se chama Instituto Sertão Vivo, enfim, que é nesse mesmo lugar dessa economia criativa que é de conhecimento popular, né? Que acho que é isso que você fala também sobre, né, entender como conectar as pessoas da perifa para conseguirem grana para os seus projetos. E, né, observando isso que vocês estão fazendo aqui dentro do Oziel, em Campinas, e que ao mesmo tempo tem uma pessoa que faz isso também no sertão da Bahia, numa cidade, né, que tem poucos recursos também de verba, de financeiro, e que coloca mulheres para trabalhar e conectar essas mulheres também com o fazer artístico e conseguir ganhar os seus projetos, seus editais, né? Acho que para mim é um vislumbre assim do que como a gente, enquanto brasileiro, a gente está seguindo, né, para trabalhar também com os nossos materiais de uma forma que você muito bem colocou, com a criatividade que a gente, né, enfim, é inesgotável nesse sentido. A gente precisa só estar bem para conseguir se organizar, para que isso aconteça, assim. Então, eu acho que, né, trago essa perspectiva meio Brasil e do que eu vivi agora há pouco tempo também, que, né, é uma perspectiva nacional, para, né, dizer que realmente o que vocês estão fazendo aqui, toda essa perspectiva que você traz do seu trabalho, é de uma inovação em tecnologia e de futuro muito grande, né? Essa sensação de que estamos construindo aqui, enquanto comunidade, futuro e tecnologia, e essa tecnologia é de um conhecimento popular e não só, né, dos grandes ricos bilionários, mas que faz parte do nosso dia a dia de sobrevivência, né? A gente é criativo porque a gente precisa ser criativo para que as coisas aconteçam, porque a gente nem sempre tem, né, a verba para que as coisas aconteçam de uma forma mais simples, então a gente constrói formas, né, de como chegar nos nossos objetivos, né?
Então é isso, acho, né, para dizer que, te ouvindo falar, eu sinto muito essa perspectiva de futuro, que eu acho que a gente, enquanto sociedade, deu alguns passos para trás em alguns momentos, e às vezes a gente acha que a gente tá chegando pro fim do mundo, mas que projetos como o que você traz pra gente ouvir, assim, fala muito bem sobre, me dá essa, sabe, esse calorzinho no coração de que tem muita coisa ainda pra acontecer e que é isso, a vida presta. E vai dar pra gente viver ainda muito com criatividade também. E isso, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você queira trazer, que a gente não conversou ainda, pra divulgar seu trabalho, fica à vontade, ou como estamos. Não, acho que a última coisa que tem muito a ver com o que você trouxe, né? Eu acho que é isso, né? O Brasil inteiro tá entendendo esse lugar da economia criativa. A gente teve também em Belém, né, recentemente, antes da COP também, para entender todo o movimento de lá. A gente fez uma série sobre novas economias lá também, para entender o que a galera vem fazendo por lá. E eu acho que o nosso propósito é muito bem claro, né? Se não existe, a gente cria. Então, dentro da USIP, a gente tem esse propósito muito bem alinhado. Então, aqui dentro do Parque Coziel, né, que é o nosso piloto, não tinha um espaço para que essa galera pudesse ir fisicamente. A gente tem uma questão de espaço muito grande aqui dentro, então bora lá, bora construir um espaço. Mesmo sendo 6 jovens que nunca construíram nada, né? nunca levantaram uma parede, nunca nada. Aí é calote de empreiteira, isso e aquilo. É maravilhoso entregar um prédio bonito, pronto, acessível, maravilhoso, com história e tudo, equipamentos. Mas é isso, né? Tem vários percalços ali no meio do caminho que a gente vai aprendendo. Mas é isso. Não existe, a gente vai ter que ir lá e vai criar. A gente sai e fala sobre tudo isso pra galera de fora e a galera, tá, mas e os dados? Não tem dados, que hoje é tudo dados. E aí, pô, não tem dados porque não é de interesse do poder público que tenha dados voltados à periferia. Então a gente vai lá e a gente vai criar o nosso mapeamento. Então a gente criou um mapeamento com uma equipe científica e fez tudo certinho e tal. E a gente pegou e entrevistou de porta em porta 750 pessoas daqui do Parque Oziel para entender qual que era a vocação empreendedora dessa galera. E a gente entendeu que o Oziel tem mais de 4.200 pessoas empreendendo. E boa parte empreende na economia criativa e na cultura. Então é uma galera muito potente que, mesmo com o prédio pronto, a gente não ia conseguir atender essa galera inteira. Então a importância também de ter outros espaços dentro do Parque Oziel e em outros lugares também, e que a gente seja só essa referência e essa inspiração para essa galera de que é possível fazer, que é bem difícil, é bem custoso. Esse prédio já era para estar pronto ano passado e com muitos percalços aí não ficou pronto. O mapeamento a gente já queria fazer faz tempo, mas não dá para fazer mapeamento botando a galera para trabalhar de graça. Então, tipo, a gente teve que ir atrás de tudo isso para que tudo isso acontecesse, mas foi muito nessa mira, assim, de que se não existe a gente cria e a gente vai continuar criando. Então, eu acho que é esse recado, assim, que eu quero deixar pra galera acreditar nesse grande propósito, apesar de ser muito difícil, e de acompanhar também o que a gente vem desenvolvendo na USIPA Criativa, e é isso, acompanhar e participar e estar junto com a gente aí nessa grande caminhada. Obrigada. Deixa pra gente os arrobas, Instagram da USIPA, o seu, pra galera acompanhar. Então, Instagram, a gente tem @USIPA Criativa, que é o que a gente mais movimenta, né, da OSC, mas a gente tem o USIPA Comunica também, que é da agência, a gente tem o USIPA Garimpo, que é do nosso brechó de moda circular, a gente tem o USIPA Studio, que é do estúdio de podcast que a gente está construindo, e tudo isso você pode encontrar de um jeito mais fácil também acessando osipa.org, que é o nosso site, lá tem todos os caminhos e todo o material. E em breve também vai ter um blog comunitário lá, onde a galera vai poder subir suas matérias dentro do site também. Então, acho que é isso. Meu Instagram, @soujeff. Quem quiser seguir lá, eu nunca posto nada, tô devendo, é isso, né? Porque você faz pouca coisa, né, da vida pra ficar... Jeff, obrigada mesmo, assim, por compartilhar tudo isso com a gente, né? Só um pouquinho, mas esse pouquinho já é grande coisa, né, desse tempo, um pouquinho, digo, do tempo, né, pra gente conversar. Mas é muito gratificante pra gente ouvir também. É isso, fica o convite para quem estiver ouvindo o podcast, investidores, né, patrocinadores também. A galera tá aqui, a gente tá esperando esses movimentos acontecerem também. E enfim, gente, aqui também, né, no projeto, quem quiser continuar acompanhando, né, os nossos movimentos no Instagram é o @câmara_PCD, e por lá vocês acessam todos os outros
episódios também do podcast, que são as outras pessoas que a gente entrevistou, e também vai acompanhar as outras mais que a gente vai entrevistar, né? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez para quem tá ouvindo também, acompanhando a gente mais um episódio. E sempre aquele recado que se você não ouviu os outros, vai e para conhecer essa galera muito massa que tem passado por aqui. É isso, a gente volta em breve. Tchau! Tchau, tchau.